Saída de Daniel Paulista, ela foi boa para os dois lados? Saída de Daniel Paulista, ela foi boa para os dois lados? Ontem eu fiquei devendo aqui informação, e eu odeio dever informação para o melhor ouvinte do Brasil. Por isso que eu passo agora para você todos os detalhes que eu fiquei sabendo ontem à tarde. Duas fontes muito boas, eu acredito na informação, tanto que eu estou detonando aqui para vocês. Primeiro ponto, nós ontem detonamos em primeiríssima mão, 1h03 da tarde, a informação da queda do Daniel Paulista, informação do André Rodrigues. E detonamos também em primeira mão o fechamento, né, com o Mozart. O André Rodrigues também deu informação ainda dentro aqui do debate das feras, a informação do Mozart por volta de 1h48 da tarde, praticamente oficializada. O que acontece? O Daniel Paulista, ele não ganhava 250 mil aqui no Goiás. O salário dele era 300 mil reais por mês. 300 mil reais por mês. O que era a multa rescisória do Daniel Paulista? 2 salários. 2 salários. Então, como ele foi mandado embora, ele teria direito a 600 mil reais de acordo, de multa rescisória. Para deixar o Goiás por conta da proposta do Ceará, ele deixou por 200 mil reais. 200 mil reais parcelados em 5 pagamentos. Então, essa é a situação. 600 mil reais era o direito do Daniel Paulista no momento em que ele foi demitido. Como ele queria deixar o Goiás para acertar com o Ceará, informação também nossa, que desde domingo, eu contei para vocês, 9h30 da noite, um representante do Ceará, que não era o presidente João Paulo, pessoa boa inclusive, entrou em contato com Hugo Magalhães, o empresário do Daniel Paulista, perguntando sobre a situação dele no Goiás. Hugo Magalhães pediu para que esperasse, porque ele definiria até terça-feira. E aí o Daniel Paulista já estava assim, no deadline, porque o presidente do Ceará deu até ontem à tarde. Falou assim, ó, você tem até 6 horas. Ou você me dá uma resposta positiva, ou vou atrás do Mariano Souza. Mariano Souza que treinou o Sport ano passado, né? Seria a segunda opção. Então o Daniel Paulista ficou ali meio desesperado e tal. Aí falou pro Goiás, Goiás, fecha em 200, eu aceito parcelar em 5 vezes. Então ficou bom pro Goiás. O que era 600 virou 200, parcelado em 5 vezes. Dá o que mais ou menos aí? 40 mil. 40 mil, né? É, 40 mil. Baita de um valor. Então, assim, entra dentro daquilo que o Goiás tem para pagar o Daniel Paulista. E aí, meus amigos, o Goiás, ele contrata, e para mim é surpreendente pela questão financeira, e para mim prova o tamanho do Goiás, porque mesmo em crise o Goiás, ele seduz um profissional do gabarito do Mozart. Pô, o Mozart hoje, para mim, é o principal treinador da Série B do ponto de vista recente, porque ele vem de 2 acessos na competição. Pô, mas o Guto para mim, ele é o maior treinador da Série B pela história. Agora eu tô falando aqui um momento recente, o Mozart sobe. O Ceará não, sobe o Mirassol e o Coritiba. Mirassol e Coritiba, 2 anos consecutivos tendo acesso. E o Goiás seduz o Mozart, que também não é um treinador barato. Ele recebia no Fortaleza 400 mil reais por mês. Ceará, né? No Ceará. Ele recebia no Ceará 400 mil reais por mês. Diante disso, Maestro Tim, a saída do Daniel Paulista, ela foi boa para os dois lados, boa para o Goiás por conta do desgaste da contratação do Mozart, e boa também para o Daniel Paulista, que vai ganhar mais na equipe do Ceará, ainda pega uma multa rescisória parcelada em 5 vezes, Maestro? Para mim, sim. Vamos pegar primeiro pro lado do Daniel. Daniel Paulista sai, vai pro outro time que também é um gigante na Série B, que não está bem, que também tem essas notícias, você sempre traz aqui durante a semana a questão financeira, mas é um gigante. O Ceará a gente não pode descartar, por mais que ele não está bem neste momento, é um time que daqui a pouco pode fazer algumas movimentações, principalmente em relação ao mercado, e crescer na competição. Então o Ceará para mim é um gigante que tem nessa Série B, é um time grande, é um time que caiu da Série A o ano passado, mas que tem muita força, que tem condições de dar a volta por cima, assim como o Goiás tem. Pensando pelo lado do Goiás, primeiro, o salário pago pro Daniel Paulista eu achei muito alto, 300 mil pro Daniel, então mostra pra mim realmente que esse mercado do futebol brasileiro tá meio louco, né? Porque o Daniel, ele não tem nenhum acesso na Série B, o ano passado ele começa muito bem no Remo, aí tem a opção e ele prefere ir pro Sport numa Série A, mas vai muito mal na Série A, o time do Sport não correspondeu, o trabalho dele não rendeu, e mesmo assim ele vem para um gigante que é o Goiás, e eu achei o salário muito alto. Em relação ao acordo da multa que você trouxe aí, ótimo.
Você tinha 600 mil para pagar, você vai pagar 200 em 5 vezes, o acordo ficou interessante. É lógico que a gente não sabe ainda, né, Thiago, se ele tinha algum atrasado, como que foi, se foi pago os salários que estavam atrasados dele, essas situações. Mas em relação à multa, eu vejo que ficou interessante. E só mais um detalhe, ontem, Tim, a fonte com a qual eu falei, uma das, né, eu falei com duas fontes, falei com uma fonte ligada ao pessoal do Ceará e uma outra fonte ligada ao Goiás. Ligada assim, tá no métier, tá no meio ali de campo. Essa fonte me garantiu mais uma vez, ela estava ouvindo ontem um debate das feras e ela me ouviu falando que o direito de imagem do Goiás é 50-50. 50 na carteira, 50 de imagem. Não, 60-40. A pessoa me garantiu que é meio a meio. Não, a pessoa me garantiu que é 60-40. Não é meio a meio, é 60% carteira e 40% imagem. A pessoa me garantiu, falou assim, Thiago, é 60-40. Entendeu? E normalmente, então, até assim, lógico, tem muito tempo que eu não trabalho no meio do futebol, muito mais tempo ainda que eu não jogo. Mas normalmente a imagem era maior do que a carteira, que o do CLT. Porque a imagem não tem os impostos que tem na CLT. Mas isso não vem ao caso. Então eu vejo que o acordo da multa rescisória com o Daniel Paulista ficou de bom tamanho para o Goiás, foi bem negociado aí essa situação. Porque o Daniel, a gente sabe que ele estava doido para sair, para ir para o Ceará, mas ao mesmo tempo ele não abriria a mão na multa toda, então acaba que teve essa negociação. Agora a contratação do Moser, para mim, que é o plus, que é o lado bom da coisa, porque troca um treinador, traz um treinador que é muito melhor do que o que estava, e os números e a carreira do Moser, principalmente nesses últimos anos, mostram isso para nós. Se o Moser vai conseguir, aí é outra situação, mas eu vejo que o Goiás trocou para melhor. Trouxe um treinador mais gabaritado, mais capacitado. É lógico que a gente não sabe como que vai ser feito aí com a abertura da janela, mas o Goiás precisava e precisa fazer movimentações para qualificar ainda mais o seu elenco, porque quando a gente pega o elenco do Goiás num todo completo, para mim o Goiás tem um time muito bom. E isso mostrou quando ele perdeu peças essenciais, principalmente no meio campo. Quando ele perde o Lucas Rodrigues, que foi para a seleção e agora ficou fora desse último jogo por cartão, teve lá atrás, perdeu o Lucas Rodrigues por lesão, quando perde o Lourenço por lesão, o GG por lesão, o time do Goiás perdeu a qualidade no seu meio campo e o time teve uma queda de rendimento. Então, tendo todo mundo em condições de jogar, para mim o time do Goiás tem um time bom que o Moser dá para extrair o máximo, dá para fazer esse time jogar mais do que vem jogando. Agora, precisa de qualificar, porque daqui a pouco o Moser pode recuperar um jogador. A gente viu o Guto fazendo isso no Vila, o treinador bom tem essa condição, tem a condição de trazer jogadores que estão ali escanteados, que estão meio esquecidos, e daqui a pouco o cara começa a render. Mas não pode apostar só nisso. O Goiás precisa de ter uma movimentação, ir no mercado, qualificar um pouco mais o seu elenco para dar uma condição melhor de trabalho para o Moser realizar bem o seu trabalho, como ele fez no Mirassol e no Curitiba. Então eu vejo que a troca foi excelente para o Goiás. 1h53 da tarde, debate das feras, oferecimento do Forte Uniformes. Enviamos para todos os cantos do Brasil. Faça uma cotação pelo WhatsApp 62986650131 ou pelo Instagram, @EloForteUniformes. Pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha. Rainha da Borracha, parceira da tua empresa. 3231-9000. 3231-9000. Rainha da Borracha, com aquele atendimento simplesmente espetacular. Seja na tabela ou seja no campo, o primeiro lugar tem nome, Liderança. Confira as novidades e a qualidade da Agrícola Liderança. Quem é líder, joga no topo com mais qualidade para você. Agrícola Liderança, marca do Hortifruti em Goiás. Potência para acelerar é tudo que o seu negócio precisa. Raíssa é para trabalho. Raíssa é Performance Toyota com motor 2.8 turbo diesel. E tudo isso com até 10 anos de garantia para você. Visite a Saga Toyota da Avenida T7 ou do Buriti ou acesse sagatoyota.com.br. E com frota nova, equipe qualificada, Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos o Brasil inteiro. Venha para a Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio de Goiás para todo o Brasil. O Araújo Gomes mandou R$5 para nós aqui, ó. Como sempre, agora vocês vão transformar esse Mozart em um treinador de seleção brasileira. Araújo, respeito demais a sua mensagem, mas não é eu que estou transformando não, queridão. O cara vem de 2 acessos. Ano passado ele foi campeão da Série B pelo Curitiba. Ele subiu o Mirassol, que era uma equipe assim... Era uma equipe indiferente na Série B. Não foi um gigante. Ele subiu uma equipe indiferente da Série B. Então como que você fala mal de um cara desse? Cara, o Mozart, ele não é mais técnico que o Daniel Paulista, não. E eu tô com você, Tim. 300 mil para um treinador que nunca conseguiu um acesso na vida. Acesso só de raiva. Quantos acessos o Daniel Paulista tem? Nenhum. Ele nunca subiu ninguém.
300 mil é muito dinheiro, Você cara. vê como que é muito dinheiro? É muito dinheiro. Ele ganha mais que o Guto aí. Isso que eu ia falar, a comparação com o Guto, que tem 5 acessos, que vem de um acesso Ele ganhava mais que o Guto. Ele tava com um salário maior do que o Guto. Ele ganhava mais que o Guto Ferreira. Vejo que essa questão do salário do Daniel aí em 300 mil foi muito acima do que o Goiás poderia pagar pra ele. Não poderia ter pago o salário. O cara tem campeonato estadual, Tim. Desse valor. Campeonato alagoano, campeonato goiano. É o que o cara tem, nunca subiu ninguém. Ele tem suas qualidades, mas ele, tudo pra bem, mim, mas ganhar mais do Tim, que o Guto o Daniel hoje, Paulista não pode ganhar mais que o Guto Ferreira. Não pode. Não pode. Em hipótese alguma, o Daniel Paulista pode ganhar mais do que o Guto Ferreira. Mas enfim, 1h56 agora, então é isso, entendeu, amigo ouvinte? O cara vem de 2 acessos, velho. Vem de 2 acessos. E aquela coisa assim, o Danilo Dias. Deus ama tanto o Goiás, Deus ama tanto o poderoso Verdão, que eles mandam o Daniel Paulista embora e estão contratando o Mozart. Cara, o Goiás caiu pra cima, não caiu não, Danilo Dias? Não. Nessa jogada aí? Não. Não caiu? Não caiu. O Daniel Paulista é melhor que o Mozart? Não, eu não falei isso. Eu respondi sua pergunta. O Goiás, pra mim, não caiu. Você acha que então a solução é o comando técnico, Thiago? Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. O Mozart, se ele tiver um mínimo de organização na diretoria, e eu tô sabendo que o negócio lá tá quase dando certo, tem uma situação boa aí de uma negociação, que pode pintar nas próximas semanas, você entendeu? O Goiás não tá parado, não. Esse Mozart coloca o Goiás na Série A, como ele colocou o Mirassol e colocou o Coritiba. Escuta o que eu tô te falando. O Mozart coloca o Goiás na Série A. Isso daí é pra muito secadora, que ficou tirando onda. O Goiás, com a situação financeira terrível, ele é tão grande que ele contratou o atual campeão da Série B, contratou um técnico gigante em segundona e que vem de 2 acessos. Durma com um barulho desse, Danilo Dias. O Goiás, pra mim, é um triturador de técnicos. Literalmente, pra mim, eu vejo o Goiás desde 2013 sendo assim. O problema do Goiás nunca foi comandantes técnicos que passaram por aqui. O problema do Goiás, todo mundo sabe. O adversário do Goiás, pra mim, nunca está aos sábados e aos domingos. Vem sendo recorrente, está lá dentro, está no dia a dia, está no seio de trabalho do Goiás. Se não organizar internamente, se não se dirigirem para um caminho só, onde tem um comando que de fato tenha respeito dos jogadores, tenha respeito do torcedor, o Goiás vai continuar trazendo treinadores e vai continuar essa máquina trituradora de treinadores, e vocês, cada treinador que vem, uau, vem o Guto agora, em 2023 você passou aí, uau, vem Ney Franco, e vai continuar. Aí o cara perde 3, 4, enfrenta sempre uma série de problemas que está escancarado, que é lá de dentro, aí vai mandando embora. E para comprovar os meus argumentos, pega isso. De 2013 pra cá, o Goiás fez 768 jogos. Teve, nesse período, 34 treinadores. Uma média que dá de 22 jogos por técnico. Eu vou repetir, 22 jogos para cada técnico. É um absurdo isso. De 2024 pra cá, foram 7 treinadores. E vai continuar isso até quando? Triturando treinadores que passam por aqui, fazendo 22 jogos e manda embora. 22 jogos, manda embora. É a média é essa. São 34 desde 2013. É uma máquina que precisa ser estudado. É só buscar esses dados que vocês vão ver que o problema está recorrente. Os números estão falando por si. Ficou mais de 7 anos sem ganhar um título. As coisas acontecem, o campo mostra. Lá é o melhor lugar para mostrar o que às vezes é um tampão de buracos. Eu vejo essa saída do Daniel Paulista em um momento muito oportuno. Foi quando, na mesma data, teve uma reunião lá de conselho, sei lá quem estava nessa reunião, em que as contas foram meramente aprovadas. Qual que é o termo que vocês usaram aí da conta? Aprovadas sobre ressalvas, digamos assim, onde o clube gastou mais de 98 milhões de reais com futebol, aonde era mais fácil tirar o foco da imprensa, tirar o foco do torcedor, para não ficar em cima dessas contas, desses gastos abusivos e excessivos. Ah, não, Danilo, mas calma aí. Cuidado. Não, calma, é mais fácil mandar o treinador embora. Só um pouquinho. Primeiro que já tá temporal. Seu erro já começa na questão do tempo. Como assim? A reunião foi segunda-feira. O Daniel caiu na terça. Mas e outra coisa, eu já sabia que ele tava fora. O Goiás, Danilo, aí é falta de informação sua.
O Goiás, ele faz... Falta de informação total. Então me fala, o Goiás, ele é o único time da Fala capital aí. aqui que ele faz o balancete mês a mês. É divulgado no site há 5 anos. Certo. Se você tivesse interesse na questão fiscal do Goiás, você estava acompanhando mês a mês. Certo. Tá lá o balancete fiscal, ué. Certo. E foi aprovado com ressalva. Eu trouxe a informação ontem. Certo. A ressalva é que o Goiás gastou mais do que arrecadou. Certo. Não teve nada de errado. Eu não tô entendendo. O meu comentário tá em cima disso. Não, você tá levantando coisas aqui, ué, falando que os caras demitiram o Daniel Paulista pra poder desviar o foco da questão da aprovação de Você conta. não acha isso? Claro que não, ué. Que isso, Thiago? Claro Seja mais que não, inteligente, ué. mais esperto, Thiago. Pelo amor de Começa a Deus, observar Daniel. as coisas, Não, e outra Thiago. coisa, se Desviando o foco, você tivesse 34 treinadores preocupado, desde 2013. se você tivesse preocupado com as finanças do Goiás, você acompanharia o balancete que é divulgado mês a mês. Thiago, eu acompanho Quantos os números, balancetes do Goiás você pegou? Ué, eu não preciso ficar qual foi acompanhando o mês a mês, eu não sou contabilista, Preciso, ué. não. Você é Eu sou comentarista, ué. Você não é comentarista? Não, mas isso é coisa de contabilista. Então não vem se preocupar agora com questão fiscal do Goiás, não. Você não estuda mês a mês, ué? Que isso, eu sou contabilista pra me ficar Eu também não sou, mas eu pego todo mês. Os números da minha empresa. Eu não sou, mas eu estudo todo mês, porque faz parte do meu Então me trabalho. fala os números do mês passado do Goiás. O Goiás teve um déficit de 4,5 milhões, ué. Em fevereiro. Fala aí pra Aí eu mim. tenho que pegar aqui, mas eu Março. estudo todo mês, ué. Não, me fala de agora abril. o senhor tá Ué, dando um de você não é o cara preocupado. que é o contabilista agora que Meu sabe todo amigo, mês? você está Thiago, dando um de se o problema preocupado do com a parte Goiás fiscal fosse e não estudo, treinador, ué. Se o problema do Goiás, eu não tenho que estudar a contabilidade Claro que do clube, tem, você não. vive Eu tenho disso, que ué. estudar da minha empresa. Você vive da minha disso, empresa ué. eu sei. A Você minha vive contabilidade disso, ué. diária. Eu vivo de números. Mas você Isso não aqui, acha ó, que o Daniel desde também 2013, ó, que o tá aqui, ó, 34 Daniel- treinadores mandaram embora. O problema do Goiás não é treinador, maestro. Mas você não acha que o Daniel também queria sair? Sim. Tanto que ele já sai Mas empregado, lógico, né? Como é que vai ficar num clube Eu desse? vejo que suportando tantas que coisas foi um erradas que acordo. lá dentro tá Ele tendo? já tava afim de sair. Ele já tava afim de sair, aí juntou a fome com a vontade de comer. O Goiás também já não estava satisfeito com ele, se juntaram ali. Exato. Tinha essa situação do Ceará, que o presidente falou, pelas informações que o Thiago tem, que tinha dado um ultimato para ele, falou, Daniel, ó, até terça-feira, Até quarta, ontem, né? 6 horas. Então, Senão eles iriam atrás do Mariano Sus. Você tem que definir a situação. Tá bom. Então, eu acho que, inclusive, ele abre mão de grande parte da multa justamente porque ele já estava empregado. Se ele não tivesse outro para onde ir, para mim, ele não entraria no acordo. Ele ia querer receber toda a multa. Né? Exatamente. Então, eu acho que foi um acordo ali que juntou a fome com a vontade de comer. Mas você, Maestro, você acha que o problema do Goiás sempre foi comando técnico? Essas Não mudanças? só o comando técnico. Não. Também não, era. Nenhum. Também pra era. mim, o comando técnico do Daniel caiu muito. Sim, eu não tô No isentando. Campeonato Ele Brasileiro. teve erros. Eu até vi, acho que os internautas falando, porque antes era ele foi elogiado quando ele Temporadas. merecia. O Campeonato Goiano, pra mim, do Certo. Daniel foi muito bom. Certo, eu não tô falando que o Muito Daniel bom. é o Guardiola da vida. Tanto mas que ele ganhou de teve forma erros. invicta, Certo. foi eleito o melhor treinador disparado do Campeonato Certo. Goiano. Só que no brasileiro, eu vejo que o rendimento do Goiás caiu. Aí perdeu algumas peças? Perdeu. Mas você pega lá, o Goiás fez 14 jogos até agora. Ele perdeu 6 jogos dos 14. Dos 6 que ele perdeu, 3 goleadas. Certo. 2 das goleadas em casa. Tá, mas vem cá. Essa semana, pra mim, ele ligou aquele modo assim que não tava nem aí. Quando ele faz o movimento seguinte, treinar muito não quer dizer que é treinar com qualidade. Mas quando ele faz o movimento, joga domingo, dá o regenerativo na segunda, não ter, beleza, normal. Folga terça. Aí ele dá folga terça. Sabe quantos treinos que o Goiás ia fazer com o Daniel? 3. Até domingo? 3 treinos. Beleza. Numa semana só, onde o treinador sempre... Então, pra mim, assim, ele já tinha ligado aquele modo assim, cara... Deixa acontecer o que acontecer, tá ótimo. Eu tenho uma proposta lá do Ceará aqui. Então, assim, o trabalho do Daniel, pra mim, no brasileiro, não estava bom. O problema é só o Daniel? Não. Deixa eu te não falar. isenta os jogadores e muito menos a diretoria. Mas ninguém vê também que o Daniel Paulista foi o mesmo treinador que liderou nessa Série B, foi o mesmo treinador que pôs o Goiás 7 vezes dentro do G6 e é o mesmo treinador que tá 44 dias, vou repetir, hein, 44 dias sem jogar com GG, Tadeu, Lourenço e Lucas Rodrigues juntos. Cuidado ao analisar isso. Ele tá tendo que fazer reformas ali, encontrar soluções com um elenco que às vezes parece pobre, Mas que aí não tá entregando a qualidade que é o setor mais forte que o Goiás tinha. Até pra você que é o meio campo. terminar seu pensamento, o Jean dá o dele também. Mas aí você vai pro inimigo, pro rival. Inimigo não, pro rival. Olha o movimento que o Guto fez. O Guto é líder hoje. Quantas rodadas o Vila ficou na liderança ou no G6? O Vila tá no G6 quase todas. 9 de 14. 9 de 14. 4 na liderança. Quantos jogadores que ele perdeu durante esse movimento? Exato, Vários jogadores. muitos. E o time não perdeu a qualidade. Perdeu a intensidade. Vem cá. Pega. Isso que Aí faltou você pro Daniel. queria. Aí pra mim faltou pro Daniel no Goiás. Mas a gestão... Agora você chegou onde eu também. queria. Perfeito, Maestro. Chegou onde eu queria. A gestão. Você tá falando do Guto. Perfeito. Que ele tá recuperando jogadores, que tá Sim. sem os atacantes principais, que perde o 10, busca ali dentro do elenco mesmo.
recupera um cara que tinha uma assistência com o Lousa, hoje o cara tem 4 gols e 3 assistências, que é o Rian, e fora os outros demais. Sim. Mas calma lá, ele faz esse movimento porque ele tem respaldo de quem? Da diretoria, claro. Mas aí entra a questão financeira, né? Eu concordo com você. Pra mim, a culpa não é só do Daniel. Mas eu vejo que o Goiás chegou um momento, eu citei isso aqui domingo, citei acho que na terça-feira também. O Goiás, ele praticamente ficou refém do Daniel. Pela maneira que o Daniel estava se comportando. Como o time dele vinha jogando, quando você viu o time do Daniel jogando, aí a gente pode criar várias situações. É lógico que a questão financeira pode afetar um ou outro jogador, não estou desmerecendo essa situação. Mas para mim o Goiás ficou refém, inclusive do jeito do Daniel falar. Se você pega as coletivas do Daniel e pega as últimas falas dele, ele ligou sim, não tô nem aí, amigo. Também é muita vela, é muita vela. Assim, que a troca é muita vela para um santo que nunca fez milagre em Série B. Para mim a troca não foi ruim. Ficou bom pro Daniel, Nossa Senhora. Ele vai para um time bom. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. E ficou ótimo pro Goiás. O mesmo jeito que o Thiago tá falando aí que o Moser, se o Moser perde 4, 5 jogos, é o mesmo que vai falar mal dele, porque o problema não é comandante técnico. A vida é assim. Cuidado, se o Goiás não se organizar, Thiago, vai vir Moser, vai vir Guardiola, vai vir outros e vai ser sempre a mesma coisa. Aí você descobriu a América, né? A gente tá falando isso aqui tem 2 anos. Debate das feras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Centripisos com mais de 800 modelos de pisos e porcelanatos para você. Vedacil, seu distribuidor Gates do Centro-Oeste. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Viva mais vantagens com a Navesa Renault na Praça Nova Suíça. E é claro, gente, deixa eu falar aqui para você das óticas Alaor, porque lá você encontra as melhores armações para os seus óculos. Entre em contato ou visite a gente na Avenida Rudá, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, 62982695710. Óticas Alaor. Já pra gente fechar aqui o tema do Goiás, 226 likes, eu pedi 300 pra vocês, né? E eu não bati 300 até agora, não. Cadê os 300 likes? Jean, pra mim foi uma troca espetacular. Lembrando que ainda não teve o anúncio oficial, né? Mas a tendência é que o Mozart seja técnico do Goiás, segundo informações do André Rodrigues. O que você me fala caso de fato essa troca seja efetuada? Pelo futebol, você era um crítico ferrenho do Daniel Paulista, né? E não é de agora. Você criticava ele mesmo quando o time estava ganhando. O time bem no Campeonato Goiano e você fazia aqui alguns apontamentos interessantes em relação ao trabalho do Daniel Paulista. É uma troca boa? O Goiás, entre aspas, ele cai pra cima ao trocar o Daniel Paulista pelo Mozart, que é o atual campeão da Série B pelo time do Curitiba? O que você pensa em relação a isso? Hein, meu queridíssimo Jean Lopes, o mais completo? Fala comigo, Jean. Desabafa. Thiago, neste atual momento, o Goiás está sem treinador, né? Deve ter algum interino lá treinando o time. E o Goiás já ganhou com a saída do Daniel Paulista, e no lugar dele tem o Ninguém. O Ninguém dirigindo o Goiás é melhor que o Daniel Paulista. O Daniel Paulista, eu quero recordar que a coisa de 20 dias atrás, surgiu a possibilidade do Ceará contratar o Daniel Paulista, teria feito uma proposta, e eu disse aqui que o Goiás tinha perdido uma grande oportunidade de se livrar de um treinador ruim sem pagar multa. O senhor e principalmente o Danilo Dias vieram para cima de mim com força, com pedras na mão, porque eu disse aquilo naquela ocasião. Dali em diante o Goiás não ganhou mais nenhum jogo, fez atuações horrorosas e está na situação que está por causa do mau trabalho do Daniel Paulista. O Goiás está com... Muita gente está atribuindo um momento ruim do Goiás à questão financeira. É claro que tem influência, não estou tirando a influência ruim da questão financeira. Mas o maior problema do Goiás, em termos de desempenhos ridículos, como as 2 goleadas sofridas na Serrinha, foi a questão do Daniel Paulista, toda entrevista, falar mal do elenco, falar que ele só tinha parte da culpa, que a outra parte era dos jogadores, reclamar que o Goiás tinha um elenco fraco, e tudo isso chegava aos ouvidos dos jogadores que não suportam treinador falar mal deles em coletivas. Né, o treinador pode até criticá-los e falar mal para eles mesmos entre 4 paredes, não para todo mundo ouvir. O Renato Gaúcho caiu no Vasco da Gama porque falou mal do elenco. Foi mandado embora. O presidente do Vasco ontem, o Pedrinho, falou isso. Então, Thiago, a saída do Daniel Paulista é um bálsamo para o Goiás. Eu não me iludi com o campeonato goiano feito por ele. O Goiás tinha o melhor elenco daquele campeonato goiano, tinha obrigação de ganhar. E ganhou com muitas dificuldades. Eu sempre cito aqui que em 3 mata-matas no Goiano, o Goiás venceu apenas 2 jogos. Um do Craque e outro do Atlético Goianiense.
Ele passou com a Anapolina nos pênaltis. Poderia ter sido eliminado porque a Anapolina teve muito mais chance de gols nos 2 jogos, tanto em Anápolis como em Goiânia. O Goiás, para passar pelo Gama na Copa do Brasil, Gama que nem divisão tem, se não me engano é 4ª divisão ou não tem divisão, o Garcia fez um gol no último minuto e depois o Tadeu, como sempre, salvou o Goiás na decisão por pênaltis. O mesmo ocorreu contra a Anapolina. Esse Daniel Paulista não é treinador para Goiás. Outra coisa, se o Goiás enfrenta uma crise financeira e tem um treinador experiente, um treinador maior do que o elenco, um treinador à altura do clube, ele ia gerenciar esse problema com muito mais propriedade do que um treinador pequeno como o Daniel Paulista. 34 técnicos não conseguiram gerenciar isso não, hein? Que passaram aqui. Oi? Desde 2013, 34 técnicos também não conseguiram gerenciar mas isso. o Goiás não tinha salário Você atrasado podia, nos outros anos. durante o intervalo, Danilo, você podia fazer essa mesma estatística dos outros times. Porque Faço. não é justo você fazer questão. só do Goiás. O Não, mas Atlético o do tema aqui é o passado Goiás, trocou de né, não? treinador 6 vezes. Só uma informação aqui, O tema aqui é o Goiás. E você Só fala uma que o Daniel não informação. serve. O Daniel não perdeu um clássico. Só uma informação o time perdia aqui. pro Vila doidado. O Daniel Só um veio aqui e instantinho jogou aqui. 2 vezes, ganhou 2. Só um instantinho. Você só vê Danilo, as óticas negativas do Jean cara, não te meu. interrompeu. Só um instantinho. Só pra gente deixar aqui a verdade estabelecida. O Goiás não tinha salário atrasado ano passado e nem em 2024. Salário atrasado é algo novo pro Goiás nos últimos 5 anos. Então, Daniel Tudo Paulista bem, foi o eu único falei, que conviveu Thiago, com que isso, tem né? influência ruim. Não, perfeito. Eu só tô dando esse adendo aqui em cima do comentário do Danilo. Porque ele tá comparando o que aconteceu nos 2 últimos Mas anos. o Jean falar que o Daniel não fez nada de positivo... Mas é a opinião dele, Danilo. O Goiás Não, eu não, não a pergunta falei deixa que ele não fez complementar nada de aqui. positivo. Eu falei que o Goiás Deixa ele venceu complementar. o campeonato goiano tendo o melhor time, o melhor elenco e venceu com imensas dificuldades. Né? Não deu conta de ganhar de craque, não ganhou nenhuma vez da Napolina, sabe? Sofreu para empatar com o Atlético no último jogo. O Atlético teve 2 chances claríssimas de gols. Deus, Zagueiro Jean. tirando dentro da área. Poxa, o Goiás então, tava acostumado a perder. Deixa ele finalizar, Danilo. Fecha aí pra nós aí, Pedro. Senão o cara não complementa aí, fica bagunçado aqui, o ouvinte não entende. Fala aí, Jean, que eu tenho o Vila Nova aqui na pauta. E eu só queria que o Danilo fizesse a mesma contagem de treinadores do Atlético e do Vila Nova de 2013 pra cá. Aí a gente pode avaliar se o problema do Goiás é realmente essa troca incessante de treinadores. Porque o Vila tá num momento maravilhoso. No ano passado ele trocou de treinador 4 vezes. E esse ano já trocou uma. O Atlético no ano passado trocou meia dúzia de vezes. Então é muito fácil jogar pedra num time e não olhar os outros 2. Agora, em relação à pergunta central do Thiago, Thiago, é óbvio que o Goiás ganha com a saída do comum, do pequeno Daniel Paulista, pequeno em relação ao Goiás, tá? Daniel Paulista, e pega o Moser, que já treinou grandes times de futebol brasileiro. O Goiás está ganhando. Agora, quem perde nessa troca chama-se Daniel Paulista, porque sair do Goiás e ir para o Ceará, obviamente, é um retrocesso na carreira. Ele está descendo degraus da carreira, porque ele está saindo do Goiás Esporte Clube, junto com o Sport, o maior time da Série B, para ir para o Ceará, que é um time dentro da Série B, com a história apenas mediana.